igreja. Então, os presbíteros vão estar na liderança do trabalho, mas na realidade quem está na liderança é o Espírito Santo. E nós, embora não vamos baixar nossas cabeças, sossegar, está meio quente, nós ficamos um tempo aqui mais fresquinho. Garanto que aqui está bem melhor do que lá fora. Então, vamos baixar nossas cabeças, vamos colocar a nossa vida diante de Deus, dizendo para Ele que viemos aqui para prestar um culto para agradar a Ele. O culto não é para agradar nenhum de nós, somente a Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, desde já nós queremos te agradecer pela tua presença no nosso meio, a presença do teu Espírito no nosso meio, a presença, Senhor, do Todo-Poderoso no nosso meio, a presença do Deus do impossível, do Deus que faz milagres, do Deus que opera maravilhas, mas do Deus que perdoa, um Deus que nos lava com o seu sangue, um Deus que nos redime de todo pecado, um Deus que é próximo, um Deus que está dentro de nós. Nós queremos, Senhor, nessa noite prestar um culto, apesar de nós, apesar do nosso pecado, apesar, Senhor, das nossas falhas, apesar de que somos indignos muitas vezes de chegar dentro de um Deus tão poderoso, tão santo, tão maravilhoso, um Deus que é santo, 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 mas pelo teu grande amor, Senhor, que foi derramado a favor das nossas vidas, pelo teu grande perdão, pela reconciliação que tu fizeste, nós podemos, Senhor, nessa noite chegar diante de ti e dizer: obrigado, Pai, perdoa, Pai, restaura, Pai, transforma, Pai, abençoa o teu povo aqui, Senhor, abençoa nós aqui essa noite. Nós precisamos de ti, mas nós queremos te exaltar por tudo que já fizeste por cada um de nós. Recebe, Senhor, as nossas vidas no teu altar essa noite, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, Senhor, porque precisamos de ti muito demais. E muito obrigado, porque sabemos que o Senhor está aqui. E o Senhor estando aqui, tudo pode acontecer. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, de 17 a 20. Lucas capítulo 10, de 17 a 20. Lucas capítulo 10, de 17 a 20. Todos acharam? Amém? Amém. Amém. Vamos fazer essa leitura responsiva. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eu via Satanás saindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, não ouviu os espíritos que os submetem, e sim o vosso nome estará gravado nos céus. Vamos repetir o versículo 20? Não
As pessoas se exaltam, ficam se achando importante porque oram por alguém, as pessoas são curadas, intercedem por alguém, e as pessoas recebem a bênção, recebem o milagre. E Jesus, quando mandou esses 70 aqui de 2 em 2, Jesus disse: olha, eu estou dando para vocês autoridade para pisar em serpentes, para fazerem milagres, fazerem curas. E Jesus dá várias instruções aqui a eles. E eles foram e voltaram maravilhados pelo que viram. Porque no nome de Jesus aconteceu, como nós vimos aqui, muitos milagres, né? Possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Né? E Jesus ainda disse, mas Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. E Jesus ainda continua dizendo: eis que tem autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Mas no versículo 20, Jesus disse algo muito, muito, muito importante. Ele disse: olha, você não se alegre por isso. Você não se alegre por isso. Se alegre porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Essa é uma certeza maravilhosa. Os nossos nomes estão arrolados nos céus. Meu irmão, não importa o problema que você está passando, a dificuldade que você esteja passando, não importa se agora você está passando por um problema sério, por uma dificuldade, por algo que tem tirado a tua paz, tem tirado o teu sono, tem tirado talvez o teu sonho, mas não se preocupe por isso. Alegre-se, alegre-se, nós devemos nos alegrar, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E a Bíblia diz que Deus não tem borracha, Deus não apaga. Deus não apaga. Se Ele escreveu com o sangue dele. O sangue dele não tem borracha. O sangue de Cristo que foi derramado na cruz não tem borracha que apaga. E os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, no capítulo 3, versículo 5, diz assim: ó, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Está aqui outra promessa maravilhosa. Essa noite é noite de culto, noite de glorificar a Deus e exaltar a Deus. Esquece um pouquinho do seu problema, sua dificuldade, mas olhe para Deus, olhe para o alto essa noite e agradeça a Deus que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Isso quer dizer que temos um lugar garantido na eternidade com Jesus. Isso foi a promessa que Jesus disse: eis que vou preparar um lugar para onde eu estiver, vocês estejam comigo lá também. Então vamos nos alegrar essa noite. Vamos abrir o nosso coração em agradecimento, em louvor, em honra, em glórias a Ele. Nós vamos ficar de pé agora, em nome de Jesus. E você vai ter essa oportunidade de orar de novo, novamente. Agradeça a Deus por tudo que Ele já fez na tua vida. Se você está aqui hoje, agradeça a Deus pelas lutas, mas também pelas vitórias, pela dificuldade, mas também por grandes coisas que Deus tem feito na tua vida. Agradeça a Deus, louve a Deus, faça uma oração de gratidão. Aproveita para você lembrar do pecado, peça perdão a Deus, mas depois começa a agradecer por coisas às vezes tão simples que falta a gente agradecer, coisas simples na nossa vida que Deus tem dado dia a dia. A gente está tão acostumado com tantas vezes que a gente esquece de agradecer.
Vamos orar, vamos agradecer. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, Pai, pela tua fidelidade, pelo teu grande amor para conosco, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida. Te agradecemos por sermos selados com o Espírito Santo da promessa. Te agradecemos, Senhor, pela certeza de salvação, pela certeza de vida eterna, pela certeza que o Senhor vem nos buscar um dia, pela certeza de que vamos morar contigo, Senhor, pela certeza, ó Pai, que fomos perdoados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas aqui essa noite, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, nossos netos, Senhor, nossos irmãos. Te agradecemos pela nossa igreja, pelo teu povo aqui reunido, meu Deus. Te agradecemos, Senhor, pelo alimento de cada dia, pelo, Senhor, pelo abrigo que temos, pela roupa que vestimos, ó Pai, pelo trabalho, meu Deus amado. Te agradecemos, Senhor, pela nossa cidade. Te agradecemos, ó Pai, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Pai, traz alegria e agradecimento ao nosso coração, que possamos ter um coração grato a Ti essa noite, reconhecendo que se, ó Pai, temos alguma coisa, somos alguma coisa, por mínimo que seja, é por causa da Tua graça e misericórdia sobre a nossa vida, porque nós não merecemos, mas há pela Tua infinita graça e misericórdia. Recebe, Senhor, a nossa gratidão pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, que nos deu esse livre acesso a Ti, Pai. Obrigado por esse livre acesso. Qualquer lugar que estejamos, Senhor, podemos levantar os nossos pensamentos a Ti, sabendo que Tu nos ouves. Obrigado porque podemos conversar contigo, ó Pai amado, sabendo que Tu nos ouves. Obrigado, Senhor, pela Tua presença no meio do Teu povo. Santifica-nos, ó Pai, para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus, vamos adorar o nosso Senhor. Antes de começarmos a cantar, queria só compartilhar uma alegria que me deu imensa quando ouvi o presbítero ler a palavra e ministrar. Como o Espírito Santo nos ama e como Ele cuida de nós. Você vai perceber isso na letra dessa música que nós escolhemos já 2 semanas atrás. Enquanto nós orávamos, pensando, Senhor, qual é a palavra? Essa é a oração, né? Quando nós pensamos nas canções que vamos ministrar, qual é a tua palavra que o Senhor tem para o seu povo? Nesse dia que nós vamos estar ministrando. E aí, digamos que o Espírito orientou a escolha dessa canção. E ela diz assim: Tu és a minha porção. Palavra de Isaías. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Porém, mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro a salvação. E aí a palavra de Isaías: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém? Abacuque? Isaías está ali, ó, do ladinho de Abacuque. Glória a Deus que o Fabíola me corrigiu. Mas o importante é saber que o Espírito Santo nos orienta, né? Então isso traz uma alegria para a gente cantar, bastante energia, declarando a palavra do Senhor. Amém? Tu és
Mesmo que não haja alimento
poderemos fazer aquela, como eu digo, aquela nossa bagunça santa. Você pode sair do seu lugar, você pode cumprimentar o seu irmão que você chegou, não deu tempo ainda de dar aquele cumprimento, aquele abraço, e abençoar a vida do seu irmão com uma palavra, com um sorriso, com uma oração, se você quiser, e declarando que essa canção mesmo está dizendo que o Pai iluminou o nosso entendimento, os nossos corações, e que em Cristo Jesus e no derramar do Espírito Santo Ele fez-nos um. Amém? Aleluia! Diga lá. Pai iluminou os nossos corações, nos libertou através da verdade, unidos no seu amor. Pai iluminou o nosso entendimento, em sua grande bondade, Ele fez transformar. Nessa próxima canção estaremos adorando nosso Senhor com as nossas ofertas, dizendo que nós fazemos parte desse reino, que é um privilégio ser chamado, ser resgatado da vida que a gente estava perdido em nós mesmos, como diz a palavra, e o Senhor foi lá e nos chamou, como que diz a palavra, nos ressuscitou para a vida eterna. E a palavra fala também que nós fomos enxertados em Jesus Cristo. Ele é a videira verdadeira por nós. Até cantamos, falamos de videira, mas Jesus Cristo é a videira verdadeira, e nele nós fomos enxertados, e dele recebemos toda a vida, porque nele habita a eternidade.
e no conhecimento do seu Pai, do nosso Senhor, do nosso Deus. E isso nos chama também a responsabilidade. Por isso vamos com o coração responsável, grato ao nosso Senhor, participar dessa obra maravilhosíssima de salvação, que é a igreja, porque ela é, a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo escreveu algo tão profundo que na igreja habita a plenitude de Deus. Imagina isso. Queremos conhecer a Deus, nos envolvemos com a igreja, porque ela é o corpo de Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. Nós, sendo o corpo de Cristo, representamos a plenitude do Pai. Coisa linda, né? Então vamos ofertar, declarando no hino 109 quem é o nosso bom pastor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por oportunidade de estar na tua casa. Para te agradecer, Senhor, pelos teus cuidados com nossas vidas, mesmo sendo merecedor, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continue nos abençoando, Pai. Continue abençoando o teu povo. Cada um que aqui chegou, Senhor, o Senhor sabe cada coração, o que está precisando, os seus sentimentos, Pai. E da nossa vida, Pai, sentindo não somos nada. Obrigado, Senhor, porque Ele pôde ofertar essa noite, que pôde fazer o seu dízimo na tua casa, Pai. Aquele que não pôde, de igual forma, o Senhor continue abençoando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Chamar os nossos pequenos, nossas crianças, professores, presbíteros. Chamar os professores, as crianças. Está chegando aí. Eu queria convidar o presbítero Davi para estar vendo aqui, olhar pelas crianças, aproveitar olhar para o Daniel também. Mais um minuto, então depois tu... Vamos ficar de pé aqui um pouquinho para essa oração. Deus amado, nós te louvamos por tua misericórdia e grande bondade. Obrigado, Pai querido, por esse encontro nessa noite, Senhor. Que o Senhor nos permite ter, Pai querido, com nossos irmãos para adorar e bendizer e louvar o teu nome. O único digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Recebe nosso culto nessa noite a ti, Senhor Jesus.
Também colocamos a vida das crianças nas tuas mãos, Pai querido, para um culto especial para eles. Que o Senhor possa estar falando aos coraçõezinhos, Pai querido, e que eles possam entender o Senhor, o Salvador sobre todas as coisas. Abençoa cada professor, Senhor Jesus, que o Espírito Santo, Senhor Jesus, dê a eles sabedoria, autoridade para pegar a Tua palavra, Senhor Jesus, conforme cada cabecinha, cada entendimento de cada coraçãozinho, Senhor. Abençoa cada um, oramos assim agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor com outro canto. Assim, né, como estamos, com reverência, o Senhor está neste lugar. Convido a igreja a fechar os olhos, baixar a cabeça. Senhor Deus, derrama sobre nós o Pai do Espírito. Sem o Teu Espírito, Senhor, nada temos para Te oferecer, Pai. Tua palavra nos ensina, Senhor, que é Ele quem nos santifica. É Ele, Senhor, que nos purifica com o lavar regenerador do sangue do Cordeiro. Aleluia, Senhor. Tu és o único Deus, ó Pai, que pode dizer: perdoados estão os seus pecados. Tu és o único Deus, ó Senhor, que tem poder para tirar o coração de carne, o coração de pedra, e colocar um coração de carne, um coração voltado à Tua vontade, Senhor. Aleluia. Por isso nos reunimos nessa noite, Senhor, em torno e sob todo o nome que está sobre todo nome, para saber que o Teu Filho Jesus Cristo, o Teu amado, naquele a quem Tu te compraz, nosso Deus. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor, esse Deus que ouve a nossa oração. Uma coisa que nós vamos ser encharcado no céu é do amor de Deus. Vai transbordar no amor num limite que nós nunca podemos imaginar aqui nessa terra. Mas tem algo tremendo no céu. Vai ser esse amor sendo derramado com a plenitude dele na nossa vida no céu. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena orar. Vale a pena buscar. Vale a pena dizer que é tremendo, maravilhoso. Entendeu? Gostaria que o prefeito Daniel viesse aqui, meu amado. Você está olhando pelo Daniel que vai trazer a mensagem nessa noite. Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que neste momento, Pai amado, a Tua graça repose sobre o Teu servo, e que o Senhor Jesus Cristo fale na boca dele, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, abra a nossa mente e o nosso coração, que vamos ouvir, e que nós entenda a mensagem do Senhor, e que nós se fortaleça na Tua palavra, Senhor, nesta noite. Todos os dias nós dependemos de Ti, Pai. Nós dependemos do Senhor Jesus. E nesse momento eu abençoo esse Teu servo, no nome de Jesus Cristo, e que o Senhor use ele nas Tuas mãos como instrumento. Fala na boca desse Teu servo, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. A igreja pode sentar. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Eu quero convidar os irmãos para ler comigo o texto de Daniel no capítulo 6. Profeta Daniel, capítulo 6. Eu vou ler, os irmãos acompanhem comigo, por gentileza. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Versículo 4 agora. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer.
Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo a livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com triste voz. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar da cova dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. 26. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante a Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas do céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o Persa. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra que foi lida. Obrigado, Senhor, porque sabemos que é o recado do Senhor para nós nessa noite, e que o Senhor possa falar nos nossos corações através da tua palavra, Pai. Vamos a ti gratos por tudo em nome de Jesus. Esse texto é um texto um pouco longo, mas é importante que ele seja lido todo para que faça sentido, né? Eu estava entrando ali para pregar, viu? O pastor Tadeu, eu pensei: o pastor Tadeu está aqui, vou ter que cuidar do que eu falo. Mas é sempre um prazer poder trazer a palavra do Senhor, né? Vou contar um caos aqui, uma história que eu já contei de outras vezes, mas eu acho bastante interessante a história, que um pai uma vez conversava, né, com um filho e falava sobre muitas coisas, né? E o pai mostrava as coisas da criação, tudo aquilo que Deus havia feito, falando, né, do poder de Deus e tudo mais. E o menino perguntou pro pai dele assim: pai, que tamanho que tem Deus? E o pai pensou por um breve momento assim, o que falaria, né? E aí o pai foi passar um avião lá em cima e ele falou: filho, vocês estão vendo aquele avião passando lá? Então, Deus é daquele tamanho. Mas e aí ele falou: mas pai, tão pequenininho assim? Ele falou. E aí o pai pegou o filho, pôs no carro e levou até o aeroporto. E aí, chegando no aeroporto, eles desceram e foram em direção àquele vidro que dá para a pista.
e lá estava aquele aviãozão grande, com aquele barulhão ligado, e ele falou: tá vendo, filho? Deus é desse tamanho. Então assim também é com a gente, né? Nós vemos que quanto mais próximos, obrigado, meu irmão, quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais nós podemos ver a grandeza do Senhor. E assim foi com Daniel. Daniel caminhava com Deus, e ele sabia do poder que Deus tinha, né? E tem mais uma historinha também que perguntaram para a esposa do Einstein se ela conhecia sobre as teorias dele, né? E ela falou: eu não conheço as teorias do meu marido, mas eu conheço bem meu marido. A gente nunca vai conhecer toda a grandeza do Senhor, todo o seu poder, tudo aquilo que Ele fez, faz e fará, mas nós podemos caminhar com o Senhor e termos intimidade com Ele. Assim como a mulher dele não ia saber nunca das teorias dele, porque era algo muito fora, né? Mas ela conhecia o seu marido, ela sabia quem ele era. Assim nós também sejamos com o Senhor. Voltando agora para o contexto do texto, tudo na Bíblia tem um significado, nada está ali por acaso. E todo nome da Bíblia tem um sentido, e Daniel significa Deus é o meu juiz. Isso por si só já sugere a soberania de Deus sobre todas as nações, não é mesmo? E ele era de uma família nobre de Israel, e foi levado cativo para a Babilônia quando tinha por volta dos 17 anos, no primeiro reinado do rei Nabucodonosor, no cerco de Jerusalém. E ele permaneceu no palácio, servindo a 5 governadores por quase 70 anos. Então isso prova que Daniel realmente era alguém escolhido por Deus, mas ele não deixou que isso por si só fosse o suficiente, mas ele se preparou, ele buscava se aprimorar, tanto que ele foi escolhido porque de fato ele era uma pessoa dedicada. Ele era considerado um estadista na corte de monarcas pagãos. Os autores dos livros proféticos, meus irmãos, eram pessoas que ocupavam uma posição técnica de profeta. Eram homens especialmente levantados por Deus para servir como mediadores entre Deus e a nação. Mas Daniel não se limitou somente a isso. Ele foi considerado então um estadista, um servo do Senhor, mas que era versado na arte de governar. Deus o usou no reino de reis pagãos. Nenhum dos reis que ele serviam a Deus, mas Daniel testificou do poder do Senhor no meio dos ímpios. Você está percebendo alguma relação conosco, cristãos também, irmãos em Cristo de Daniel? Que muitas vezes somos postos em vários lugares onde não se declara o nome do Senhor como sendo Deus Todo-Poderoso, mas Deus nos escolheu, assim como escolheu a Daniel, para estar no meio de um círculo que não servia a Deus, mas para que ele testemunhasse do poder de Deus. Tanto que o rei percebeu quem era o Deus que Daniel servia e decretou que todos servissem aquele Deus. Lá no Monte Sinai, Deus escolheu o povo de Israel como sendo o seu povo, e logo Deus seria o seu Deus. E o propósito de Deus com essa nação é que fosse um reino de sacerdotes e que Deus fosse o seu governante. Logo, Deus governaria o povo através de seus líderes. Israel, todavia, não foi fiel a esse propósito. Então, o povo foi cativo para a Babilônia. E em todo o tempo que o povo teve cativo na Babilônia, Daniel se apresentou como um líder, como um libertador do povo. Assim como Daniel, outros líderes também levantados por Deus, outras pessoas também apontavam para Cristo. Assim como Isaac também apontava para Cristo, Daniel, José. Estou errado, pastor Tadeu, está certo? É isso aí. E assim como Daniel, outros líderes também apontavam para Cristo. Isso é maravilhoso, porque a gente vê ao longo de toda a história bíblica sempre alguém apontando para Cristo, sempre o Senhor movendo os seus filhos e começando a apresentar a Jesus através da criação, através dos seus escolhidos. No capítulo 1, no versículo 8, a gente não precisa ler,
mas a gente vê Daniel ali decidindo não se contaminar com as finas iguarias do rei, né, que eram oferecidas como sacrifício para deuses babilônicos. Eles estavam lá no meio de liberdade moral e idolatria espiritual. Assim como Daniel, nós também vivemos às vezes em lugares, como eu já comentei, e que não se serve a Deus, mas nós devemos lembrar a quem nós pertencemos e viver de acordo com esse propósito. Às vezes é difícil a gente distinguir o que é certo e errado se nós não caminhamos com Deus, não é verdade? Ainda mais nos dias de hoje, onde tudo está tão confuso, onde nós somos tão bombardeados aí diuturnamente, né, pelas informações que nos chegam através dos olhos, dos ouvidos, com essa mídia tão corrompida, com os valores tão corrompidos. Então está cada vez mais difícil nós percebermos de fato as verdades absolutas, se não caminharmos com Cristo. Voltando aqui para o texto, no versículo 1, ele fala dos sátrapas. Quem que eram os sátrapas? Os sátrapas, como o versículo 1 fala, eram protetores do rei, né? Que serviam para proteger do rei que algo chegasse neles. Então essas pessoas eram postas entre o povo e o rei, para que o rei fosse protegido. E Daniel era escolhido como um dos líderes desses 120 sátrapas. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é marcas, que eu escolhi, marcas de uma vida com Deus. E olhando para esse texto, eu elenquei três marcas. Tem mais, mas eu elenquei 3 marcas. A primeira marca de uma vida com Deus, baseada nesse texto de Daniel, é a excelência. O versículo 3 fala que então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel era um escolhido de Deus, era um eleito, ou é um eleito. Por essa maneira, Deus lhe concedeu talentos. Daniel, por sua vez, tendo pleno conhecimento disso, tratou de aprimorar esses dons e talentos, de exercer esses dons, de pôr em prática aquilo que Deus havia lhe confiado. Ele não foi escolhido e destacado por acaso. Com certeza, Daniel se esforçou para ser uma pessoa melhor, de acordo com aquilo que Deus já tinha colocado no seu coração. Afinal de contas, ele nasceu e cresceu em Jerusalém. Ele fazia parte do povo de Deus. E olha que maravilhoso, você também nasceu nesse povo. Você também é um escolhido, você também é um eleito. E assim como Daniel, eu e você podemos e devemos buscar no Senhor, tentar entender no Senhor aquilo que Ele nos chamou. Porque Deus não chamou ninguém para ser só um irmão qualquer, como tem aquele meme daquele baterista. Agora eu sou um baterista. Antes você era só um irmão qualquer, né? Agora eu sou um baterista. Deus nos chamou para trabalharmos no seu reino, para exercermos alguma coisa. Deus não nos chamou para ficarmos simplesmente sentados. Com certeza, se você sondar o seu coração, você vai perceber alguma coisa que você sabe que Deus chamou para fazer. Então, meus irmãos, que nós possamos, olhando para esse exemplo de Daniel, que no caso dele, uma das funções e dos talentos dele, se eu posso dizer assim, era o talento de governar. Você não necessariamente vai governar um povo, mas você pode governar um pequeno grupo. Você deve governar a sua casa, você que é mãe, você que é pai, que é sacerdote, ou no seu trabalho. Para alguma coisa Deus te chamou. Então, que a nossa oração possa ser de fato entendermos no Senhor aquilo para o qual Ele nos chamou e exercitarmos e aprimorarmos esse dom nela. Não é assim? Glória a Deus. Então, a primeira marca de uma vida com Deus é a excelência. A segunda marca que eu elenquei aqui é a fidelidade. No versículo 4 fala: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Como eu já falei, não foi por acaso que Daniel não foi achado sem culpa, porque desde o começo da sua história, nós vemos Daniel trilhando passos certos em direção à vontade do Senhor. E ainda que procurassem alguma falha, algum erro nele, no seu caráter, eles não puderam encontrar.
ele se preparou, ele buscou, e assim como ele, nós que servimos a Deus também devemos fazer, meus irmãos, como eu já falei, procurar seguir aquilo que aprendemos na sua palavra, assim como ele também aprendeu lá em Jerusalém aquilo que devia fazer. Ele foi formado dentro de um lar cristão, muito provavelmente seus pais o educaram, o incentivaram, criavam ele nos caminhos do Senhor. Então, primeira marca é a excelência, a segunda marca é a fidelidade, e a terceira marca é a consagração. No verso 10 nós vemos, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Por que ele orava na janela voltada para Jerusalém? Porque a janela ela representa um referencial. O que se faz com a janela? Você olha, você mira alguma coisa. Então, como Daniel não estava na terra de Jerusalém, ele estava lá como cativo, por mais que ele fosse um líder, tivesse uma posição de uma certa forma privilegiada, mas com certeza no seu coração ele gostaria de estar lá em Jerusalém, na sua terra, no meio do seu povo, lá onde Deus colocou. E Jerusalém foi aonde ele aprendeu a amar e aprendeu a depender de Deus. Então aquilo falava muito no seu coração. Eu sei que você também tem alguma coisa, quando você está passando por alguma situação, você, lá no seu coração, você busca na sua essência aquelas experiências que você já teve com Deus, às vezes que Deus te livrou, às vezes que, aliás, todas as vezes, né, Deus nos livra quando Ele quer que sejamos livres, porque Ele é o dono da história, e só acontece na nossa vida aquilo que Ele permite. E por mais que muitas vezes a gente faça escolhas erradas, mas Deus dá um jeito de converter isso a nosso favor se nós buscamos de fato a sua face. Então ele olhava para Jerusalém nesse sentido. Hoje nós não temos mais essa necessidade de orarmos virados para Jerusalém, mas quem dera nós orássemos 3 vezes por dia, né? Como Daniel orava. E eu lembro de não sei se foi George Miller que falou, mas ele falou que quanto mais dificuldades ele sabia que teria naquele dia, quanto mais coisas ele sabia que tinha que fazer, quanto mais corrido seria o seu dia, mais tempo ele gastava em oração para que ele conseguisse vencer aqueles dias. E assim fazia Daniel. Quando ele passava por uma situação muito difícil, o que ele fazia? Ele corria para orar. Se Daniel orava 3 vezes ao dia, e Jesus constantemente estava orando, a gente vê muitas vezes a Bíblia falando, e Jesus se retirava para orar, muitas vezes, e ele ia sozinho. Isso mostra que é importante estarmos na igreja, irmos aos cultos, às reuniões, mas a nossa vida devocional, a nossa vida pessoal com Cristo é muito importante também. Tão importante quanto? Porque a maior parte das vezes a gente está sozinho, nós estamos em casa, no trabalho, sozinhos. E é lá que nós travamos as nossas maiores batalhas, quando nós estamos sozinhos. Então é importante que aprendamos a depender do Senhor na oração, na consagração, que é uma das marcas de uma vida com Deus. E tudo isso resulta em quê? As marcas de uma vida com Deus resultam em, primeiro, livramento nas adversidades. Então, o resultado de uma vida com Deus, uma delas é o livramento nas adversidades. O versículo 22 fala: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó, não cometi delito algum. No versículo 5 ao 9, a gente vê que os sátrapas procuravam e tramavam contra Daniel, mas como não foi encontrado dano nele, ele foi livre. Não sabemos se foram todos que tramaram, a Bíblia não deixa claro, mas o que a gente vê é a inveja que eles tinham de Daniel, porque realmente ele se destacava, porque ele servia a Deus, e a luz se destaca no meio das trevas. Então, se você está sendo perseguido por estar fazendo o correto, fique tranquilo que você está no caminho certo. É desse jeito. Mas nós vemos a fidelidade do Senhor na vida de Daniel, e ele foi livre
porque estava fazendo o que agradava ao Senhor. Por isso, aprove ao Senhor livrá-lo. No Salmo tem uma música cantada no Salmo 48, que o Alan já cantou algumas vezes aqui, tem uma parte que fala: pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que vivem corretamente, ou aos que andam retamente. Eu fico muito maravilhado com esse texto, porque ele mostra que em algumas situações Deus quer que a gente ande corretamente para que Ele possa cumprir a sua vontade muitas vezes em nossas vidas, ou nos dar aquela vitória naquela área que a gente precisa tanto. Então, que a gente possa lembrar do Salmo 84:11, que fala que o Senhor é sol e escudo e não sonega bem nenhum aos que andam corretamente. Então, o primeiro resultado de uma vida com Deus é o livramento das adversidades. E o segundo resultado é a glória de Deus, ou a glória para Deus. Nós somos livres das adversidades, e isso tudo resulta em glória para o Senhor. Como fala no versículo 26 e 27. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Vejam que maravilha esse texto nos fala, meus irmãos. Uma pessoa que não teme ao Senhor, que não serve a Deus, ele foi obrigado a reconhecer que o Deus que Daniel servia era o Deus dos deuses, era o Deus Todo-Poderoso, e era o único Deus a quem se devia prestar culto. Alguma semelhança conosco também? Se nós não fomos chamados para fazer a diferença, não fica aqui então que nós fomos chamados, né? Eu sempre me lembro do professor da faculdade. Ele não é cristão, mas ele fala: eu fico muito cabreiro com essas pessoas que vêm para o mundo da passeio, né? Parece que a gente está aqui passeando, sem propósito nenhum, não faz nada com nada, a vida passa e a gente não fez nada de importante, de contundente. Ainda mais nós que servimos ao Senhor, que sabemos que devemos ter uma vida com propósito. Tem até um livro muito legal, Vida com Propósito. Recomendo você ler se você puder. Por fim, vemos que toda a conduta de Daniel, a sua excelência, fidelidade, oração e testemunho e os livramentos foram tudo para que o nome do Senhor de fato fosse glorificado. Pois quem tem uma vida com Deus acaba sempre por glorificar e exaltar o nome do Senhor, as suas grandezas, e deixa o nome na história como alguém que exaltou o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, lembrando, as marcas de uma vida com Deus: excelência primeiro, a segunda, fidelidade, e a terceira, consagração. E essas marcas resultam em livramento nas adversidades e a glória de Deus, ou para Deus. Não que o Senhor precise de nós, mas Ele nos dá o privilégio de servi-lo, e servi-lo com excelência, e sermos chamados seus filhos, fazer parte do seu reino tão glorioso, tão maravilhoso, e que um dia estaremos com Ele, não estaremos mais aqui. Eu sempre falo que a gente, às vezes, os dias vão passando e a gente tem isso como comum, como normal. A gente vem aqui, cultua, mas às vezes eu paro e dou uma viajada assim, eu fico pensando: a gente é um bando de doido, né? Todo mundo sentado ali, dia após dia, ano após ano, alguém aqui falando da palavra, a gente ali. Mas um dia, tudo isso aqui vai ficar para trás, e nós estaremos de fato juntos do Senhor, juntos desse Deus a quem a gente prega, para quem a gente vive, e lá a gente vai ver que valeu a pena todo o nosso esforço em caminhar com Cristo. Não um esforço para a salvação, mas um esforço em resposta à salvação que nós já temos em Cristo, e a toda a bênção que Deus tem nos concedido. Deus nos abençoe. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra lida e meditada, ainda que de forma breve, mas obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor nos trouxe através desse texto, e que esses ensinamentos, Senhor, não possam ter sido apenas ouvidos, escutados, mas que eles possam
ser postos em prática, Senhor, para que nós possamos colher frutos dele, para que o teu nome possa ser glorificado, Pai, porque esse é o nosso propósito de vida, glorificar o teu nome e te fazer conhecido nessa terra. Muito obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, mas desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Quero agradecer o Daniel pela palavra. Deus continue te abençoando e usando para a glória e honra dele. Eu gostaria que agora nós estivéssemos orando pelos enfermos. Eu gostaria de chamar o Perito Hilário. Se você está com enfermidade, alguma necessidade, ou alguém para representar, pode chegar aqui na frente. Permite lá, vai estar orando. Se quiserem vir, a minha Maria está vindo. Vimos que o Deus de Daniel tem tudo, e é o mesmo Deus que nós servimos. Tirou dos leões. Quem sabe você está na cova ou está comendo leão. Não esqueça, o Deus que está com você é o Deus de Daniel. O Deus que está com você é o Deus que te conhece.
O Deus que está com você, Ele te entende. Ele sabe que você é dele. Vamos orar? Eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. E você, meu irmão, estenda a sua mão. Estenda a sua mão para abençoar esses irmãos aqui. Vamos estender nossas mãos e a interceder. Vamos estar juntos, os irmãos aqui com vários problemas. Também lembramos daqueles que estão em casa. Oração pela jovem Lilian, encontra-se internada no Hospital Santa Isabel. A irmã Leia também passou cirurgia. E se você lembrar de alguém, interceda. Nosso Deus, Ele ouve. Ele ouve. Ele ouve. Ele vai. Senhor Deus, te louvamos, Pai. Te damos graças. Obrigado a Deus por esse momento. Obrigado por tua presença, ó Deus. Chegamos aqui nesta noite porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. Deus grande, Deus soberano, Deus majestoso, mas apesar de toda a sua glória, um Deus provedor, um Deus que cuida, um Deus que guarda, um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que salva, um Deus que ouve, um Deus que responde a nós. E nesse momento, ó Deus, os teus filhos estão aqui na tua presença, ó Deus. Eu não sei quais são as suas necessidades, quais são as suas enfermidades, mas esse Deus que fechou as bocas dos leões é o Deus presente aqui nesta noite. É o Deus vivo, é o Deus que nós clamamos. E nós queremos te entregar aquela necessidade nas tuas mãos nesta noite, ó Deus. Que através do teu Espírito o Senhor possa visitar a cada lar, cada família. O Senhor possa tocar nas suas feridas, possa tocar nas suas enfermidades e possa manifestar a tua glória e o teu poder, ó Deus. Porque tu és um Deus grande, és um Deus vivo, és um Deus que nos sonda, és um Deus que nos conhece, ó Pai. E os teus filhos estão aos teus pés nesta noite, porque eles confiam em ti, Deus. Que tu és um Deus que ouve o nosso clamor, um Deus que ouve nossas orações, um Deus que vê as nossas lágrimas, ó Pai. E eu quero te entregar a cada uma das tuas mãos nesta noite, para que o Senhor venha fazer segundo a tua vontade, ó Deus. De cada irmão, de cada família representada aqui nesta noite, ó Deus. E daquele nome que foram citados, daqueles que não estão aqui nesta noite. Mas nós temos aquele Deus que sabe e conhece todas as coisas, ó Pai. E entregamos a cada uma das tuas mãos, para que possa, Deus, manifestar a tua glória e o teu poder, ó Deus. Se com eles, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos estar passando os avisos da semana. Segunda-feira, ensaio do nosso coral. O coral tem aumentado de membros. Se você tem vontade de cantar no coral, é só falar com o irmão Prebito Hilário, que ele arruma uma vaguinha para a sua voz ali. Na terça tem a oficina Dorcas, às 20 horas o encontro da UPA e também a reunião de oração. Na quarta, a SAF está aqui na igreja às 8 horas da manhã em consagração. E quinta, a continuação do nosso culto das 7 palavras. As palavras estão sendo uma bênção. Deus tem abençoado a todos aqueles que têm trazido mensagem. Venham, participem. E na sexta tem o culto da SAF. Sempre é um culto especial, um culto diferenciado. Se você puder vir. E dia 8 de 3, sexta-feira, 20 horas, da Mulher Virtuosa. Você está sendo convidada a receber uma dose de vitalidade. Participe do encontro para mulheres, que acontecerá dia 8 de 3, sexta-feira, às 20 horas, na igreja interior de Camboriú. Participe, receba uma dose de vitalidade que Deus preparou especialmente para você. Gostei dessa dose de vitalidade. Então as mulheres estão realmente convidadas para estar nesse encontro, dia 8,
é o Dia Mundial das Mulheres, né? E vai ter esse trabalho abençoado aqui na igreja. Gostaria de convidar o presbítero Davi para estar vindo aqui saudar os nossos visitantes nessa noite. E domingo, ali, escola bíblica dominical, né? Aí, às 19 horas, temos o culto da família com a Santa Ceia, dízimos e primícias. Tá? Participe. Eu acho que os avisos são esses. E também vamos ter um encontro dia 24 na Cascata Zacarias também. Tá? Mas a semana o pastor já comunica os valores e tudo certinho para a igreja. Dia 24, a igreja vai estar reunida lá na Cascata Zacarias. Nós queremos agradecer a presença dos nossos visitantes, né? Tem algumas pessoas novas aí no nosso meio. Ficamos felizes com a presença dos irmãos, com o senhor Ivaldo e mais uma vez ali, que Deus possa abençoá-los. Bom, bastante ser diferente, né? Que Deus possa encher o seu coração de alegria conosco nessa igreja, tá bom? Fiquem à vontade para voltar. Sejam bem-vindos todos os irmãos, nossos irmãos visitantes. Em nome de Jesus. Vamos estar finalizando. Gostaria de finalizando o nosso culto. Vai ter um cafezinho abençoado ali atrás, não vai embora correndo. Toma um cafezinho. Vamos ficar de pé para a oração final. E gostaria que o irmão também empreitasse comigo, graça e bênção. Irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor. Uma alegria estar com os irmãos aqui. Que Deus possa continuar abençoando, ministrando os corações. Que você, meu irmão, seja de excelência, né? Que você possa ser uma pessoa que tenha fidelidade ao Senhor e a sua vida possa ser totalmente consagrada a Deus para a glória dele. Amém? Receba a bênção, meu irmão, minha irmã. Eu quero, aliás, antes mandar um abraço para o pastor Cláudio, né? Que Deus possa continuar abençoando a ele, sua esposa e sua família. Amém? Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, e a comunhão poderosa e santificadora do Espírito Santo, que seja com você, e que você permaneça, e com toda a sua família, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, nosso culto está encerrado.